Olá pessoal, muito bem-vindo a essa aula, meu nome é Elon e hoje vamos falar sobre Química Orgânica, vamos iniciar esse curso. Então, vamos falar um pouco sobre a introdução da Química Orgânica e a respeito do carbono, algumas características. Onde surgiu esse termo Química Orgânica? Surgiu com Berzelius. Ele acreditava na teoria da força vital. O que dizia essa teoria, né? O que ele dizia? Ele dividiu então em compostos orgânicos eram o quê? Os materiais que eram de origem animal ou vegetal, ou seja, de seres vivos. E compostos inorgânicos eram os materiais originados de seres não vivos, seres inanimados. Então, para ele, essa teoria da força vital, né, dizia o quê? Ele acreditava que para sintetizar, para produzir um composto orgânico, precisava de um organismo vivo para produzir esse material. Não era possível, segundo ele, sintetizar em laboratório um composto orgânico. Essa teoria durou por pouco tempo. Quando Frederick Wöhler ele conseguiu no seu laboratório sintetizar a ureia a partir do cianato de amônio. Cianato de amônio é um sal, ou seja, é um sal inorgânico. E a ureia é um composto orgânico. E a reação a representação, né, dessa reação está escrito aí, ó, o NH4+, CNO- é o cianato de amônio. Esse triângulo em cima da setinha representa aquecimento. Então, o Wöhler ele aqueceu o cianato de amônio e obteve a ureia. E para enterrar de vez a teoria da força vital de Berzelius, o Pierre Eugène, em 1860, ele publicou um livro mostrando como fazia a síntese de vários compostos orgânicos com diversos elementos. Por exemplo, aqui o carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio. Então, a grande contribuição aqui de Berzelius foi iniciar essa divisão dos compostos orgânicos e inorgânicos. Mas a teoria da força vital hoje já não é válida, porque é sim possível sintetizar em laboratório compostos orgânicos. Então, afinal, o que é química orgânica? Hoje, define química orgânica como a química que estuda compostos que têm carbono. E inorgânicos, se não tem carbono, é certeza, é um composto inorgânico. Então, para ser orgânico, precisa de carbono. Se não tem carbono, é inorgânico. Mas cuidado com um detalhe: existem alguns compostos inorgânicos que possuem carbono. Então vamos lá, dar alguns exemplos dessas substâncias orgânicas e inorgânicas. Alguns exemplos aqui, ó, metano, gorduras são compostos orgânicos, açúcares, vitaminas e também o petróleo é um composto orgânico. Inorgânico temos a água, ácido nítrico, ácido clorídrico, ácido sulfúrico também, hidróxido de sódio, que é a soda, é um composto inorgânico. Então vamos lá, já que eu disse que tem alguns compostos que possuem carbono e são inorgânicos, vamos ver alguns desses exemplos. Não precisa decorar, memorizar todos, mas é bom que você saiba que quando você se deparar com esses compostos, você vai saber que ele é inorgânico. O principal aqui, ó, é o dióxido de carbono, é o CO2. A gente libera CO2 na respiração, também na combustão, né, na queima de compostos orgânicos, se libera CO2. Então, quando queima gasolina no carro, no escapamento do carro, é liberado CO2. Nas chaminés aí, que estiver queimando qualquer coisa, né, qualquer composto orgânico vai liberar CO2. O monóxido de carbono também tem carbono e é um composto inorgânico. E onde consegue ele? Onde se produz? Nas combustões incompletas. Se é liberado, né, o CO, o monóxido de carbono.
Além desses, também tem o ácido carbônico presente nos refrigerantes, carbonato de sódio, que é um sal, carbonato de cálcio, ácido cianídrico, cianeto de sódio, cianeto de potássio, grafite e diamante. Um detalhe aqui a respeito do grafite e do diamante. Os dois são formados apenas por carbono. A diferença dos dois é apenas a geometria, a estrutura que um átomo de carbono se liga a outro. Então, quando isso acontece, em química se diz que são alótropos. Então, o carbono diamante é um alótropo do carbono grafite. São duas substâncias simples, e a diferença deles é apenas, no caso aqui, né, apenas a geometria dos átomos. Então, recapitulando aqui, ó, tem substâncias orgânicas e inorgânicas. Para ser orgânico, o que precisa ter? Tem que ter carbono. Para ser inorgânico, se não tem carbono, é certeza, é inorgânico. Mas temos que tomar cuidado. Existem algumas substâncias que possuem carbono e mesmo assim são consideradas inorgânicas. Tá bom. Já que eu disse que química orgânica atual é a química que estuda o carbono, nada mais justo que a gente estudar especificamente esse elemento tão importante. Então, Frederic Auguste Kekulé, conhecido só por Kekulé, né, ele, observando, estudando algumas substâncias, notou algumas, né, características do carbono. E ele listou, e essas características é chamado de postulado de Kekulé. Então, algumas características. Com licença, Kekulé. A primeira e mais importante, né, todas são importantes, mas a mais notável é o carbono é tetravalente. O que isso quer dizer? O carbono faz 4 ligações covalentes. Note aqui, ó, que o carbono está no centro dessa figura. O carbono está aqui no centro da figura. E existe 4 átomos de hidrogênio ligados a ele. A outra característica do carbono é o quê? Ele pode fazer 4 ligações, né? Sendo essas ligações simples, dupla ou tripla. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, tem o carbono fazendo somente ligações simples, sendo representado por esse tracinho simples aqui, ó. Então, a ligação simples entre carbonos e ligação simples entre carbono e hidrogênio. Nesse composto aqui abaixo, tem o carbono fazendo uma ligação dupla e 1, 2, 3, 4 ligações simples entre carbono e hidrogênio. Nesse terceiro aqui, o carbono está fazendo uma ligação tripla entre carbonos e ligação simples entre carbono e hidrogênio. Além disso, o carbono pode se ligar a outros elementos químicos. Não se restringe entre carbono e carbono ou carbono e hidrogênio. Pode se ligar com diversos outros elementos. Aqui está o exemplo, carbono se ligando ao oxigênio. Quarta característica, o carbono pode se ligar a um outro carbono, e esse outro carbono se liga a outro, e esse outro pode se ligar a outro. Ou seja, o carbono pode formar cadeias carbônicas. E essas cadeias carbônicas podem ser abertas ou fechadas. E, além do mais, foi Kekulé que descobriu, né, que propôs a estrutura cíclica do anel benzênico. Uma estrutura muito importante em química orgânica. Então, essas são as 4 características principais que é chamado de postulado de Kekulé. Relembrando, o carbono faz 4 ligações. Existem 3 tipos de ligações, simples, dupla e tripla. Terceira característica, o átomo de carbono pode se ligar a outros elementos químicos. E 4, o carbono pode formar cadeias. Número de ligações agora. Além do carbono, na química orgânica se estuda outros elementos químicos.
existem compostos, né, com enxofre, com nitrogênio, oxigênio e outros mais, né? Então vamos estudar os principais elementos além do carbono. E é muito importante a gente saber quantas ligações esses átomos, esses elementos fazem. Então, começando aqui, né, depois do carbono, o que mais aparece na química orgânica é o hidrogênio. O hidrogênio ele tem um elétron na camada de valência. Então, para ele completar a camada de valência, ele precisa de um outro elétron. Então, ele faz uma ligação covalente. E a representação é dessa maneira aqui, ó. Um H com um tracinho. Outro elemento, né? Claro, o carbono. O carbono possui 4 elétrons na camada de valência. Para atender, né, a regra do octeto, para ele ficar com 8 elétrons na camada de valência, ele precisa fazer mais 4 ligações covalentes. E tem essas maneiras, ele pode fazer 4 ligações simples, pode fazer 2 ligações simples e uma dupla, 2 ligações duplas, ou uma ligação simples e uma ligação tripla. São essas as possibilidades para o carbono. O nitrogênio. O nitrogênio possui 5 elétrons na camada de valência. Para conseguir o octeto, né, os 8 elétrons, ele precisa de mais 3 elétrons, e por isso ele faz 3 ligações covalentes. E a disposição dessas ligações é dessa maneira aqui, ó. Uma ligação tripla, uma ligação simples e uma dupla, ou 3 ligações simples. Essa é a forma que o nitrogênio pode se ligar. O oxigênio, ele possui 6 elétrons na camada de valência, precisa de mais 2, então mais 2 elétrons, então ele faz 2 ligações covalentes. E tem somente essas duas possibilidades, né? Ele fazer uma ligação dupla ou 2 ligações simples. E aqui, ó, tem o flúor. O flúor ele está na coluna 17 da tabela periódica. Essa coluna 17 é chamada de halogênios. São os halogênios que estão na coluna 17. Os principais halogênios são o flúor, cloro, bromo e o iodo. Todos eles possuem 7 elétrons na camada de valência, e todos eles, cada um deles precisa de mais um elétron, ou seja, os halogênios fazem uma ligação covalente. E a forma de representar é o halogênio com um tracinho. Não tem outra possibilidade. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje, Introdução à Química Orgânica. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.